Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é André e nosso grupo ficou responsável pelo último seminário, que a gente vai falar sobre o livro Gênero e Sexualidade na Escola. O grupo é eu e o Luiz Augusto. Beleza, então só que antes de começar a falar sobre o livro em si, eu gostaria de fazer algumas reflexões e algumas ponderações. Um fato que gera muito preconceito na nossa sociedade é que as pessoas elas não sabem, né, exatamente a diferença. Quando a gente fala de gênero, orientação sexual, sexo biológico, identidade de gênero, então elas confundem esses termos e com isso é, acaba gerando um preconceito muito grande. E por esses motivos, nós pensamos em começar esse seminário falando um pouco sobre esses conceitos e conversando sobre eles. Então, beleza. Vamos então começar então por sexo biológico. Tipo, uma pessoa, ela pode nascer com piu-piu, né, testículos, essas coisas todas. E quando isso acontece, ela é do sexo masculino. E ela pode nascer também, ou uma pessoa ela também pode nascer com pepeca, útero, essas coisas. E quando isso acontece, ela é do sexo feminino. E tem algumas pessoas que são os intersexos ou hermafroditas, que elas podem nascer com piu-piu ou pepeca, ou algo que não dá muito bem pra gente distinguir se é pipiu ou pepeca. Então, isso é o sexo biológico, né? Tem a ver com a estrutura corporal, né? Que a pessoa nasce e com aquela toda a história de cromossomo, XX, XY. Tem a ver com a biologia. Agora a gente tem o gênero. Vamos falar de gênero. O que é gênero? Gênero é uma construção social, é uma cultural, sabe? Depende do espaço, do tempo e a sociedade na qual você está inserido. Tipo, por exemplo, o que é ser um homem hoje no Brasil, em 2020? Tipo, o que é ser homem pra gente? Ser homem pra gente é ser durão, ser agressivo, não pode chorar, tem que vestir determinada roupa, é, gostar de azul, entre outras coisas. Mas será que ser homem sempre foi assim? No decorrer do tempo, em todas as sociedades? Tipo, eu acho que a gente não precisa ir muito longe. Tipo, a gente pode pensar assim, na Europa, lá no século XVIII. Tipo, os nobres lá, né, os homens. Tipo, tinha os homens, né, que eram os cavaleiros, mas também tinha os homens que, tipo, que usava pó de arroz, vestia meia calça, passava batom, usava peruca. Coisa que hoje em dia, tipo, não é visto como ser homem. Então, gênero, ele é uma construção social. Como a sociedade vê você. Por exemplo, tipo, quando um menino lá nasce meio com trejeitos afeminados, sabe? A pessoa já fala, olha só, mulherzinha. Se ele chora, aí fala mulherzinha. Por quê? Porque tipo, a sociedade vê a mulher como sendo como o feminino, como o sentimental que chora, certo? É, então, o gênero é como você se vê, né? E como a sociedade te enxerga, certo? É, beleza. Se você
nasce do sexo masculino, com piu-piu lá e tal, e você se enxerga socialmente como homem, você é um homem cisgênero. Agora, se você se enxerga como uma mulher, você é uma mulher transgênero, certo? Não sei se ficou claro, mas tipo, se você. A gente tem que. Uma coisa que tem que ficar claro aqui, que o gênero da pessoa não tem nada a ver com o sexo biológico que a pessoa nasceu, certo? Então, tipo, se você tiver alguma resistência contra isso, é, pode dar um. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Sei lá, você nasceu um homem. Não, homem não, você nasceu sexo masculino lá com seu pipiu e tal. Aí o médico falou que você é um menino, você se enxerga como homem, certo? Aí vamos supor que você trai lá a sua namorada. E quando você tá dormindo, ela vai lá, pau, corta seu pipiu. Fora. Você vai deixar de ser homem porque você não tem mais pipiu? Claro que não, né? Então, a gente pode ver que o gênero não tem nada a ver com o sexo que você nasceu. Certo? Gênero é uma construção social de como você se vê na sociedade que você está inserido e como a sociedade te vê na sociedade em que você está inserido. Agora também a gente pode falar de. E isso é a identidade de gênero, né? De como você. Tipo, a gente está falando de gênero, mas ao mesmo tempo que a gente pode falar também da identidade de gênero, que é como você se enxerga naquela sociedade. Certo? E outra coisa que está agora também diferente é a orientação sexual. Que a orientação sexual tem a ver com quem você se sente atraído. Se você é um homem e se sente atraído exclusivamente por uma mulher, você é um heterossexual. Agora, se você se sente atraído por um homem, você é homossexual. Se você se sente atraído por um homem e por uma mulher ao mesmo tempo, você é bissexual. E se você não se sente atraído nem por homem nem por mulher, a gente chama de assexual. Assexuado. E aqui independe se você é homem, mulher, cis ou trans. Certo? Por exemplo, se você é um homem cis, né? Isso gera um pouquinho de confusão. Bastante confusão, na verdade. Você é um homem cis. É um homem, né? Nasceu com piu-piu. E você se enxerga como homem. Vamos supor que você está se relacionando, você está se apaixonado por uma mulher trans. Que também nasceu com piu-piu, né? Era um homem, era do sexo masculino, nasceu com piu-piu, só que ela é uma mulher. O que você é? Você é heterossexual. Por quê? Porque você é homem, você se enxerga como homem e você se sente atraído por uma mulher. E essa mulher, ela é uma mulher, ela se vê como mulher, ela tem a aparência de uma mulher, socialmente, né? Ela é uma mulher, só que ela nasceu com piu-piu. Então a orientação sexual não tem. Tipo, que aqui não tem. Você gosta de piu-piu, você. Tipo, eu sou homem, se eu gosto de pepeca, eu sou hétero. Se eu gosto de piu-piu, eu sou gay. Se eu gosto do eu sou bi. Não. Tem a ver com, é, com quem você se sente atraído. Certo? É, e tudo que eu falei aqui é, é uma definição bem simplificada, sabe? Assim, bem básica, né? Do que é isso, porque, tipo, não existe só gênero, né? Homem e mulher. Existem vários outros gêneros. Não existe só as orientações sexuais que eu falei. Existem várias outras orientações sexuais. Mas o que eu falei aqui até agora é o básico que a gente precisa, no mínimo, saber. Mas também, agora eu vou passar um videozinho pra vocês, é, que
que expande um pouquinho disso tudo que eu falei, ok? Meu nome é Beatriz, eu tenho 18 anos, sou uma pessoa transgênero, de gênero não binário, me reivindico quanto uma pessoa de gênero neutro. Vou explicar um pouco dessa questão de transexualidade, transgênero. Na verdade, existem 4 coisas que as pessoas tendem a juntar e transformar em uma coisa só que são coisas unitárias e separadas. A primeira delas é o sexo biológico, a segunda é a identidade de gênero, a terceira é a expressão do gênero e a quarta e última é a orientação sexual. Então, uma pessoa cisgênero é uma pessoa que se reconhece com o gênero que foi lhe imposto ao nascimento. Então, quando você nasceu, por exemplo, impuseram que você era um menino e você tá ok com isso, você vive legal como um menino na sociedade sem ter problema algum. Então, você é uma pessoa cis. Agora, quando você não se reconhece com o gênero que foi lhe imposto ao seu nascimento, você é uma pessoa trans. Trans faz referência a transcender. Então, transcender de algo, transcender do que nos é imposto, desse padrão binário. Então, existem pessoas transbinárias e pessoas trans não binárias. Uma pessoa transbinária que nasce com o corpo biologicamente feminino, por exemplo, só que a mente é de uma pessoa masculina. Então, uma pessoa transbinária. Quando a gente fala binário, a gente faz referência a 2. Então, homem e mulher. Então, se você se reconhece ou como homem ou como mulher, você é uma pessoa binária. Agora, ser uma pessoa não binária é alguém que não se reconhece nem totalmente como homem, nem totalmente como mulher. Esses papéis de homem e mulher não me cabem. Eu me sinto muito mais do que isso, então me reivindico quanto uma pessoa não binária, que são pessoas que não se reconhecem nem como homem nem como mulher. O termo não binário, esse termo não binariedade de gênero, é um termo guarda-chuva que abrange muitas identidades. Eu vou citar 4 que são as principais. Gender fluid, que é uma pessoa que flui entre os 2 gêneros binários, ou seja, ora se sente mais masculino, ora se sente mais feminino. Pessoas não binárias agêneros, que são pessoas com um gênero totalmente novo, que não faz nenhuma referência nem ao feminino e nem ao masculino. É uma coisa única. E tem as pessoas bigêneras, que são pessoas que têm a feminilidade e a masculinidade presente a todo momento em uma mesma pessoa. E tem pessoas como eu, que são pessoas de gênero neutro. Então, o gênero neutro ele é aberto para muitas questões. Eu enxergo o meu gênero neutro como uma mistura de tudo e um resultado de nada. Porque, por exemplo, eu sinto de certa forma que eu tenho um pouco da feminilidade, tenho a masculinidade também presente no meu ser, só que eu sinto que eu tenho muitas coisas para além disso, então me reivindico enquanto uma pessoa gênero neutro, que me abre bastante portas de possibilidades. Basicamente isso que é a identidade de gênero, como o indivíduo se sente. O sexo biológico de uma pessoa, a sua estrutura corporal, a ordem cromossômica do ser humano, é mais relacionada à biologia humana. Então, a nossa carcaça, a nossa carne, o nosso corpo está relacionado à biologia. Então, a biologia não tem nada a ver com identidade de gênero. Não importa o que você carrega entre as suas pernas, não importa qual o seu sexo biológico, porque quem manda em tudo é o cérebro. Então, o cérebro é o órgão principal do nosso corpo, acredito eu. Então, é nele que está presente a sua identidade. E não é o que você tem entre as pernas que determina como você se sente, e sim a sua cabeça, exclusivamente a sua mente. Agora, as pessoas tendem a confundir muito identidade de gênero com orientação sexual. Por exemplo, quando eu explico que eu sou uma pessoa não binária, as pessoas acham que eu, então, curto homem, mulher ou algo do tipo. Só que não tem nada a ver, porque identidade de gênero é quem você é e como você se identifica. Agora, orientação sexual é por quem você sente atração física. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser uma pessoa não binária e se relacionar só com homens, pode ser uma pessoa não binária e sentir atração só por mulheres, pode ser uma pessoa não binária pansexual, ou bissexual, ou enfim. É essa diferença entre identidade de gênero e sexo biológico que as pessoas tendem a confundir tanto. Expressão do gênero é outra questão. Como você expressa o seu gênero, ou seja, as roupas que você usa, os acessórios que você usa e como você aparenta ser aos olhos das outras pessoas e aos seus próprios olhos. Eu podia ser uma pessoa não binária e estar aqui de vestido ou então de lacinho no cabelo, que eu ia continuar sendo uma pessoa não binária. Eu gosto de me vestir dessa maneira, mas isso é só expressão de gênero. Expressão de gênero é pano, e pano não tem gênero. Você pode vestir o pano que você quiser sobre o seu corpo. Essa coisa de papéis de gênero medíocres, homem, mulher, mulher tem que ser feminina, homem tem que ser masculino, panos designados para cada tipo de gênero é uma bobagem, na verdade, não é algo natural, né? Eu acho que essa coisa de gênero
é mais uma coisa criada mesmo, né? Com a religião e o sistema, enfim. Nós somos corpos livres e não tem essa. Eu acho que nos primórdios da humanidade, quando a gente era semi-primatas, brincando pela selva, não existia essa coisa de um tem que ser feminino, um tem que ser masculino. A gente era animais brincando pela selva, sabe? Essa coisa, esses papéis medíocres de gênero foram construídos com o passar dos anos, né? Conforme a sociedade foi, enfim, evoluindo, chegou na maneira que chegou, cometendo tanta coisa ruim, né? Com a natureza, enfim, tantas coisas ruins que o ser humano fez. E esses papéis de gênero é uma delas, eu acho. Eu acho que precisa ser falado sobre. Tem muitas pessoas que estão com depressão, assim como eu fiquei. Estava com depressão há uns 3 anos atrás. As pessoas me chamando de ela a todo momento, se referindo a mim com pronomes femininos, e aquilo me sufocava de alguma maneira. Eu não sabia o motivo, porque desde os meus 7 anos de idade eu nunca me reconheci enquanto mulher, Essa palavra me soa estranho. Eu só fui descobrir esses termos todos aos 16 anos, então essa mensagem precisa atingir o quanto mais pessoas possível, para que pessoas como eu saibam que elas não estão sozinhas, saibam o nome para o que elas são, porque quando eu não sabia o que eu era uma pessoa desiludida, com depressão, que vivia trancada dentro do quarto, enfim, sem saber o motivo pelo qual eu me sentia diferente das outras pessoas. Pesquisei muito na internet, a gente acha muito pouco conteúdo sobre isso. Então, canais brasileiros, existem pouquíssimos falando sobre pessoas não binárias, acredito que 2 ou 3. Então não é falado sobre, ninguém sabe da nossa existência. Eu acho que as pessoas precisam saber, para que pessoas como eu não sofram, como eu sofri, anos e anos de uma vida de mentira, se sentindo mal consigo mesmo por não saber quem você é. Então existem pessoas como você, elas precisam de representatividade. Eu acho que é isso que eu tenho feito através da música, que é o que eu sei fazer, arte. Tenho formação em música, fiz uns 3 anos de violão e canto, então comecei a usar essa arma, digamos assim, para espalhar mensagem, né? O ser humano precisa estar com a atenção voltada para alguma coisa. Se falar é complicado, a gente coloca de repente uma melodia e faz algumas rimas para que as pessoas prestem atenção e consigam entender você de alguma maneira. E eu, particularmente no Brasil, não vi uma pessoa não binária tendo tanto reconhecimento como eu tive. Eu fico muito feliz por isso, extremamente feliz, para mostrar que a gente é capaz, sim. Não são só os homens héteros, cis, brancos, enfim, que podem fazer um rap, né, que podem fazer algo de qualidade. Então, pessoas trans são pessoas normais como qualquer outra pessoa, e o seu gênero não faz o seu caráter. Se você é alguém bom, você vai ser alguém bom independente do seu gênero, da sua orientação sexual. Eu uso o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. As pessoas olham a gente, julgam a gente pela aparência, enfim, cabelo, pano que cobre a nossa pele, coisas tão fúteis. Só que você não pode julgar alguém pela aparência. Então alguém me olha, acha que eu sou uma pessoa, sei lá, um marginal qualquer, que não tem nenhum conhecimento. É isso que a sociedade vende, a nossa imagem dessa maneira. Quem tem um cabelo diferente, quem se veste de uma maneira diferente, tem que ser pisoteado, não pode ser aceito porque não faz parte do padrão. Isso é um erro total. Inteligência não escolhe roupa, não escolhe corpos, não escolhe gêneros. Você pode ser uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, tendo o cabelo que for, tendo o corpo que for, tendo o gênero que for. É isso que as pessoas têm que entender, olhar além do que os olhos podem enxergar e ter a humildade, a decência e a inteligência o suficiente para dialogar com alguém sem previamente julgar pela aparência ou pelo que a mesquinharia que seus olhos podem ver. Em relação ao preconceito, não tenho muitas histórias assim para contar, para fazer as pessoas chorarem, enfim. Eu nunca sofri nada diretamente, nunca sofri nenhum tipo de agressão física, nunca sofri nenhum tipo muito forte de agressão verbal, porque eu sou uma pessoa que me imponho. Eu não deixo ninguém montar em cima de mim. Primeiramente, você precisa entender o que você é e pesquisar a fundo sobre isso, para que se alguém vier falar merda pra você, você saiba debater. Então, seja uma pessoa culta, busque a inteligência, busque se autoafirmar, busque saber quem você é, se engajar. Então, estudei bastante, fiquei 1 ano trancado no quarto, enfim, pesquisando a fundo o que eu era, para não sair por aí falando besteira. Vá buscar informação, né? A questão de pronomes, como eu devo me referir a uma pessoa que não se reconhece nem como homem nem como mulher, é uma pergunta bem recorrente. Então depende de pessoa não binária, varia de pessoa não binária para pessoa não binária. Tem pessoas não binárias que, gender fluid, por exemplo, que naquele momento está se sentindo mais feminina, então gosta que se refiram a ela como
ela, né? Tem pessoas não binárias que preferem usar o masculino, tem pessoas não binárias que preferem que usem o E, só que essa coisa do E é um pouco complicada, né? A linguagem portuguesa dificulta muito uma linguagem neutra. Então no inglês é bem mais fácil, não tem tão presente esses papéis de gênero na linguagem. Então no meu caso, falando por mim, eu tenho uma confusão muito grande ultimamente. Eu passo por umas confusões doidas, assim. Eu tenho um pouco de pavor do A. Confesso pra vocês que quando me chamam de ela, já me dá aquela coisa no coração lá no fundo, sabe? Eu falo, será que é comigo? Porque eu não me reconheço enquanto ela. Mas quando me chamam de ele, também me soa mal, sabe? Sou um rapaz, será? É muita confusão, é muito difícil ser uma pessoa fora desses padrões. Numa sociedade feita para pessoas que pertencem a esse padrão, é muito complicado para mim. Eu não me sinto satisfeito com A nem com O, mas é complicado para as pessoas usarem o E, por exemplo. Então eu peço que usem o E quando possível, exemplo lindê ou maravilhosê ou qualquer outro tipo de pronome. Em vez de colocar o A ou O, coloca a letra E, que já neutraliza esse pronome. Só que eu sei bem que é bastante difícil para quem não tem o costume. É um pouco bizarro às vezes em algumas palavras que soa um pouco diferente. Mas quando não der para usar o E, use o O. Eu acho que o O é menos pior que o A para mim nesse momento da minha vida. É basicamente isso. Respeitem os outros. Sejam pessoas coerentes, usem o cérebro de vocês, que demorou tantos anos de evolução para nada, para você chegar por aí e deslegitimar ou humilhar alguém pela cor da pele, ou pela condição física, ou pelo gênero, ou por sexualidade, coisas que não têm sentido nenhum. Então acho que o preconceito é um reflexo puramente da ignorância humana. Você não sabe do que se trata, você não tem o mínimo do necessário para saber sobre o assunto, já que você não sabe, você insulta a pessoa, você tem medo e você se esquiva, você olha com nojo ou você menospreza essa pessoa, sendo que você não sabe como foi a vida dela, não sabe do que se trata, não sabe o que é. Então dê oportunidade para as pessoas, não julgue ninguém pelo que seus olhos podem ver. Isso aqui é só um corpo físico que a gente usa para poder interagir com os outros. A nossa real verdade é a nossa mente. O que está por dentro é muito mais valioso. Então, sejam pessoas de coração aberto, sejam pessoas boas. Tudo vai conspirar para que coisas boas aconteçam com vocês. Porque o mal te sufoca. Seja uma pessoa inteligente, seja uma pessoa de coração aberto. Busque o amor e o carinho, que tudo se resolve da melhor maneira. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Então, gente, é isso, né? Espero que tenha ficado um pouco claro, né? Essas questões. Eu queria me retratar também que eu tinha falado sobre os intersexuais e falar de hermafroditas. E isso aqui, se não me engano, hoje em dia nem se usa mais essa palavra hermafrodita, né? Que é considerado pejorativo. Então a gente deve evitar de falar intersexuais. E também queria falar uma coisa que hoje tá todo mundo, né, falando hoje em dia, esses dias, né, que passou agora, causou um burburinho muito grande, né, na internet, que foi o caso do Tami, o filho da Gretchen. Acho que todo mundo sabe quem é a Gretchen, né? Que o Tami foi convidado, né, para estrelar a campanha do Dia dos Pais da Natura. E todo mundo sabe, né, que ele é um homem trans. E apareceu muita gente reclamando, falando de boicote, porque o Natura não colocou um homem de verdade para ser pai, pra fazer o papel de pai, que não sei o que. E é meio que um absurdo, né? Porque, tipo, exatamente, por as pessoas não terem esse conhecimento, não souberem disso que a gente falou, acabou de falar, né? Que não consegue enxergar que o Tami é um homem, sim. Um homem trans. Mas ele é um homem. E ele se enxerga como um homem e nada vai mudar isso. E
Não interessa muito o que você pensa pra ele, porque pra ele é um homem e a gente tem que respeitar isso. Que ele é um homem, chama ele de O, porque ele é um homem, né? Independentemente de qualquer coisa. Agora, entrando um pouquinho no livro, entrando um pouquinho no livro não, né? A gente precisa falar do livro. Eu vou falar um pouco sobre as autoras, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as autoras, né? Vou começar pela Denise Bastos de Araújo. Denise Bastos de Araújo, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia, especialização em Gênero pelo NEIM da UFBA, mestrado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo, com foco nas representações das mulheres em vídeos didáticos, pela UFBA também. Doutora em Cultura e Sociedade, pela Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Integrante do Miradas Femininas e do Grupo de Pesquisa Cultural e Sexualidade, CUS. É professora pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia. Atua principalmente nas seguintes áreas: gênero, sexualidade e educação. Agora, a próxima é a Maria da Conceição Carvalho Dantas. Então, ela tem licenciatura em Letras pela Universidade Católica de Salvador, especialista em alfabetização, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia, Grupo Educação e Diversidade, professora aposentada do CECR, Escola Parque, SEC da Bahia, foi docente da TV Anísio Teixeira, projeto de produção de conteúdo pedagógico e Instituto Anísio Teixeira, Secretaria de Educação do Estado da Bahia, trabalhou como professor adjunto da Faculdade de Tecnologia Senai, Cimatec, membro do grupo de pesquisa, Cultura e Sexualidade da Universidade Federal da Bahia, na linha Gênero, Sexualidade e Escola, atuando nos seguintes temas: diversidade cultural, leitura, produção de texto, gênero, sexualidade e homofobia nas escolas. E agora a Isaura Santiago da Cruz. Ela é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, é especialista em sexualidade humana pela UNESA do Rio de Janeiro, mestre e doutora em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professora adjunta da Faculdade de Educação e também atua como coordenadora de ações afirmativas em Educação e Diversidade na Universidade Federal da Bahia, pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, o NEM da UFBA, e do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Cultura, Gênero e Sexualidade, no CUS da Federal da Bahia. Atuou também como coordenadora de área e coordenadora institucional na UFBA do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, CAPES. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de ciência e biologia, formação docente, sexualidade, gênero, educação sexual, juventude, educação e diversidade, ações afirmativas. Agora, eu vou falar, começando já entrando no livro, né? Vou começar a falar sobre um pouco da contextualização histórica, certo? Então, os primeiros registros sobre propostas de educação sexual nas escolas na Bahia e no Brasil ocorreram na transição do século XIX para o XX. Eram ideias que já tinham sido difundidas em países da Europa, né?
como Itália, Portugal, Inglaterra, fortemente relacionada com o investimento que a medicina estava fazendo no campo de conhecimento científico, sobre o corpo feminino, a reprodução e principalmente sobre o que Holden denominou ciência da diferença. Essa diferença, do ponto de vista biológico entre homens e mulheres, se refletiu no campo político e passou a justificar a desigualdade de direitos. No entanto, neste mesmo período, os movimentos sociais, em especial o movimento feminista, passaram a se organizar e, dentre as suas pautas principais, estavam o direito à educação e o direito à participação política através do voto. Ou seja, as primeiras propostas de educação sexual surgiram ao mesmo tempo como medida de controle das mulheres, tendo em vista que seu público-alvo principalmente eram as mulheres e crianças, mas também em função de uma reivindicação dos movimentos feministas. Neste último caso, temos na Bahia a tese da médica Ítala Oliveira, apresentada na Faculdade de Medicina da Bahia, que defendia claramente uma educação sexual para a equidade de direitos entre homens e mulheres, inclusive no campo do prazer sexual, assunto considerado tabu naquela época e ainda hoje. Esse interesse pela educação sexual aparece na obra do médico brasileiro como José de Albuquerque, Antônio Ai, que nome difícil, gente. Austregesilo, Hernani de Irajá, que escreveram vários livros sobre o tema entre a década de 1920 e 1940. A discussão desses autores se pautava principalmente no combate à iniciação sexual precoce, as práticas sexuais não reprodutivas, tais como a masturbação, a homossexualidade, o sexo oral e o sexo anal, e também ao combate de doenças sexualmente transmissíveis, as ISTs, chamadas até naquela época de doença venérea. A educação sexual era dirigida principalmente às mulheres, crianças e jovens, com indicações indiretas para os homens adultos. Dentre as diferentes propostas, ganhou destaque entre as feministas Ítala de Oliveira e Francisca Praguer-Frois a ideia de uma educação sexual de caráter científico e, portanto, baseada em informações científicas sobre desenvolvimento, reprodução e sexualidade. Acontece que a ciência é feita por pessoas e, portanto, nunca foi e nunca será neutra. Assim, ao propor uma vinculação como conhecimento científico nas escolas, mais especificamente na disciplina de História Natural, Ciência e Biologia, esses médicos e médicas assumiram os pressupostos de uma educação sexual heteronormativa, sexista. Porque manteve as ideias de reprodução e maternidade como papéis sociais essenciais das mulheres, e calcada no controle e no direcionamento da sexualidade para o casamento, a reprodução e a prevenção de doenças. Ao longo do tempo, a educação sexual, incorporada às aulas de ciências, transformou-se em aulas sobre reprodução, métodos contraceptivos, gravidez indesejada e prevenção às DSTs, que hoje nem usa mais DST, fala ISTs, na década de 1960, com a emergência da chamada segunda onda do feminismo, começou-se a desenhar algumas propostas diferentes de educação sexual. Só que com a ditadura militar, essas propostas foram associadas à subversão e criminalizadas. Tal atitude se materializou na proibição dessas iniciativas nas escolas. Um dos pontos cruciais naquele momento era que a referência aos métodos contraceptivos, além de incentivar o amor livre e, portanto, ameaçar o status do casamento como uma instituição,
ia de encontro a uma política natalista apresentada pelos governos militares que, inclusive, censuraram músicas como Uma Vida Só, Pare de Tomar a Pílula de Aldair José, cantor muito popular na época. Porque, né, essa música falava que exatamente do uso da pílula anticoncepcional. Somente na segunda metade da década, somente na segunda metade dos anos 80, principalmente no contexto da epidemia de HIV e AIDS, né, a educação sexual retornou à pauta. Os trabalhos desenvolvidos a partir da segunda metade dos anos 80 são fortemente impactados pela epidemia de AIDS e HIV e pelos altos índices de gravidez entre adolescentes. Assim, longe de retomar as propostas inovadoras do começo da década de 60, a maioria deles tem foco nas informações sobre o desenvolvimento biológico e a preservação de doenças. O controle da sexualidade adolescente também era enfatizado, baseado no argumento de se evitar uma iniciação sexual precoce e posteriormente a uma gravidez. Ou seja, retornando às práticas do início do século XX, as campanhas de prevenção de HIV e outras ISTs acabaram por criminalizar as práticas de relacionamentos homossexuais, culpabilizando essas pessoas e suas práticas pelo avanço da epidemia. Neste momento, o movimento LGBT, que vinha se organizando desde o final da década de 70, passa a ter um papel fundamental realizando ações do combate ao preconceito e estimulando a solidariedade com pessoas soropositivas e doentes. Então, gente, como já foi falado, né? Tipo, a educação sexual, ela sempre esteve atrelada a aspectos relativos da reprodução e prevenção de doenças, né? Entretanto, a sexualidade passa por outros caminhos que extrapolam o biológico, ou seja, a sexualidade ela vai muito, muito além do discurso biológico. Foucault, ao tratar da história da sexualidade, indica que a importância do discurso sobre a sexualidade, que não apenas falam de sexo e das práticas sexuais, mas institui o que deve ser considerado como normal e o que é desvio, a normalidade ou prevenção. A psicanálise e a medicina e a pedagogia, entre outros saberes, indicam os comportamentos corretos a partir de uma ciência sexual que classificou os comportamentos sexuais. Ou seja, o sexo não reprodutivo sempre está associado com uma coisa inadequada, fora da norma, muitas vezes entendido até como doença. Olá, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Como é que vai a pandemia? Como é que estão as coisas por aí? Joia, né? Espero que sim. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo, mas que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Estarei dando continuidade aqui ao nosso trabalho e estou responsável por dar continuidade a partir da unidade 2, que vai falar sobre teorias do currículo, sexualidade e gênero. E eu achei muito interessante com que as autoras pontuaram, que as autoras falaram, algumas citações bem interessantes. E aqui, nessa unidade 2, ela vai começar falando sobre os preconceitos que acontecem nas escolas. Ela traz consigo uma pesquisa, que eu estarei mostrando aqui para vocês, de como o preconceito ainda está presente em sala de aula e até mesmo com os pais dos estudantes. Nessa pesquisa, que é a pesquisa Juventudes e Sexualidade, realizada pela Unesco em 2000 e publicada em 2004,
realizada em 2.041 escolas públicas e privadas em 14 capitais brasileiras, apresentou resultados alarmantes. E eles foram 39,6% dos estudantes do sexo masculino não gostariam de ter um colega de classe homossexual. 35,2% dos pais não gostariam que seus filhos ou suas filhas tivessem um colega de classe homossexual. E 60% das professoras e professores afirmaram que não possuem conhecimento suficiente para lidar com a questão da homossexualidade na sala de aula. Então, ela pontua muito em cima disso, porque ela fala muito que, aqui no começo ela fala que muitos e muitas de vocês já devem ter escutado alguns comentários parecidos com este. Aqui em nossa escola todo mundo se respeita, não tem essa coisa de preconceito. Aqui não tem esse problema de sexualidade e gênero. Diversas pesquisas como essa comprovam que isso não é uma verdade, é o que ela está querendo trazer, porque isso é pregado, isso é dito, porém, quando você vai fazer uma pesquisa, quando você vai entrar fundo nisso, você vê que isso não é como as pessoas, em sua maior parte, dizem, que aqui está dizendo. Então, ela cai muito nisso. Então, ela vai, a partir disso, falar sobre as teorias do currículo. E nas teorias do currículo, elas falam da importância do currículo na formação social do estudante. E ela cita também o surgimento do currículo a partir da industrialização, e também sobre as pessoas começarem a pensar no currículo de uma maneira mais crítica. Porque o currículo, ela fala que o currículo era pensado mais uma coisa voltada para trabalho, uma coisa mais voltada para a indústria. E ela também levanta algumas reflexões ao longo das teorias do currículo, que o currículo ele não deve ser apenas uma coisa que venha falar o que deve ser, o que você deve aprender em matemática, o que você deve aprender em português, mas não, o currículo ele faz parte da formação social daqueles estudantes. Então, eles começaram a pensar, eles começaram a refletir sobre as teorias do currículo, sobre o que poderia ser mudado, o que talvez estavam deixando de falar no currículo, porque o currículo, como eu disse aqui, é de uma extrema importância, porque a criança está inserida na escola até sua fase adulta. Então ali elas vão dizer que ali o seu pensamento, o seu olhar, ele é formado aqui. Então o currículo, elas pregam que o currículo ele deve ser pensado, ele deve ser criticado. Por isso começa a ter umas pessoas muito importantes para a crítica desse currículo. E aqui eu também faço uma citação do que ela diz, que no currículo, por exemplo, ela fala assim: também em nome de bom uso da norma culta respaldada pela gramática normativa da língua portuguesa, que diz que sempre devemos utilizar o artigo definido masculino, mesmo se a maioria for composta por mulheres. Ou quando usamos o aumentativo para meninas supostamente lésbicas, sapatão, como por exemplo, ela tem um jeitão. E o diminutivo para os meninos aparentemente gays, que são inho, inha, mulherzinha,
viadinho, cabelinho, frutinha. Também é importante intervir para reiterar outras sutis violências de gênero não tão ocultas no currículo. Meninas nascem princesas, mas quando crescem podem se transformar em vacas, galinhas ou piranhas. Ela aqui cita que o currículo, em relação a essa gramática, ele meio que ele meio que permite esse pensamento que o menino, quando ele se considera gay, ele fica no diminutivo, ele fica como viadinho, ele fica como aquela cita mulherzinha. E a mulher, quando ela quer ser lésbica e ela tem para eles um jeitão, no aumentativo de sapatão, por aí vai, eles consideram, elas consideram isso como um erro que não está muito oculto. Aqui ela até cita uma coisa sobre o oculto, que não está muito oculto, está bem assim visível, e questões nos falando de currículo. Agora, elas também vão dizer sobre as teorias pós-críticas e o currículo. E o que eu acho muito interessante é que elas falam que as teorias pós-críticas, na perspectiva pós-estruturalista, tiram a centralidade das questões econômicas do poder centralizado para ampliar os estudos sobre as questões de gênero, sexualidade e étnico-racial nas escolas. Elas também são usadas para problematizar o binarismo, masculino e feminino, heterossexual e homossexual, cisgênero e transgênero, branco, negro, gordo, magro, no currículo escolar. As relações de poder envolvidas na existência dessas outras identidades, tidas como os inferiores, anormais, nos materiais didáticos, livros e nos projetos políticos pedagógicos, a proposta é sempre duvidar das verdades absolutas que norteiam as narrativas históricas e culturais do conhecimento. Então, elas estão querendo dizer aqui que a proposta é sempre ter dúvidas de algumas verdades absolutas que, como ela disse aqui, vão nortear essas narrativas históricas, masculino, feminino, hétero e homossexual, branco, negro, gordo, magro, no currículo escolar, certo? Então ela quer dizer muito sobre isso. E ela cita também aqui a Silvia, que ela fala assim: para a Silvia, as teorias do currículo, no fundo, estão relacionadas com uma questão de identidade ou de subjetividade, pois o conhecimento que constitui o currículo tem como base aquilo que somos e aquilo que nos tornamos, como eu disse anteriormente. Segundo o autor, o que separa as teorias tradicionais das teorias críticas e das pós-críticas no currículo é a questão de poder, pois no momento em que selecionamos privilegiamos um conhecimento em favor de outros, estamos garantindo a hegemonia de determinada identidade em detrimento de outras. Isso fica muito evidente quando analisamos os estudos de gênero, sexualidade e questões étnicas raciais do currículo escolar. Realmente. Então ela bate muito em cima disso, que é muito uma questão de poder, ela quer dizer. Então ela fala muito sobre isso, sobre que fica muito evidente, ela cita aqui, quando a gente pega para analisar as situações, os estudos, quando se fala de gêneros, quando se fala de sexualidade, ela cita também que quando fala de etnorraciais. Então é muito uma questão de poder, e esse poder ele garante, ela quer dizer, a hegemonia, uma hegemonia de determinada identidade,
que o currículo nos impõe uma determinada identidade. Correto? E seguindo mais em diante, elas também fazem a crítica ao multiculturalismo e o currículo. Correto? E eu acho bem interessante quando elas citam o Tomás Tadeu da Silva, que elas falam que para o autor o currículo multiculturalista ele tornou-se um lugar comum para destacar a diversidade das formas culturais do mundo, o mundo contemporâneo nesse caso. Porém, ele sinaliza com um acontecimento paradoxal o fato da suposta diversidade conviver com fenômenos surpreendentes da própria homogeneização cultural. E a perspectiva crítica multiculturalista está dividida entre duas concepções. E ele diz que é entre a concepção pós-estruturalista e a materialista. Para a primeira, que é a pós-estruturalista, a diferença não é uma característica natural. Entende? A característica ela é discursivamente produzida e não pode ser concebida fora dos processos linguísticos e discursivos. É sempre uma relação. São as relações de poder que fazem com que o diferente seja avaliado negativamente em relação ao não diferente. Já a materialista, ela é inspirada no marxismo. Ela está relacionada com as estruturas institucionais e econômicas, conforme explica a Silva mais adiante, que ela fala que a Silva diz que o multiculturalismo foi importante por lembrar que a igualdade só pode ser obtida na modificação substancial do currículo existente, e não só através da igualdade de acesso ao currículo hegemônico. Correto? Só que uma parte que elas trouxeram aqui que me chamou muita atenção, que eu quero compartilhar com todos vocês, todos e todas, é que a pedagogia e o currículo escolar, elas devem ser capazes de oferecer oportunidade para que as crianças, jovens, desenvolvam a consciência crítica e compreendam os sistemas e as formas dominantes de representação da identidade e da diferença. A crítica ao multiculturalismo em educação também consiste em um currículo escolar apenas dedicar um dia do ano. Geralmente, eles dedicam um dia do ano para falar sobre o Dia do Índio, eles dedicam um dia do ano para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, eles dedicam um dia do ano para dedicar o Dia da Consciência Negra e muitas outras coisas. Porém, o que elas querem trazer aqui é que nesse currículo tudo isso deve ser trabalhado em sala todos os dias, através de atividade, através de imagens trazidas ali no livro didático. Então elas batem muito nessa tecla de que o multiculturalismo ele usa muito, como é que eu posso falar? Ele consiste muito em dedicar apenas um dia do ano para mostrar a diversidade e a diferença. E elas batem muito nessa tecla que não é apenas um dia da semana. E elas batem muito nessa tecla que não é apenas um dia da semana. Isso deve ser trabalhado constantemente para que o modelo da escola seja capaz de criar instrumentos para promover o desenvolvimento, compensar
e compartilhar as desigualdades sociais e culturais. Necessita partir da construção de um projeto curricular com base em 3 aspectos considerados chaves. Currículo, com o fator de mudança que favorece o processo de atenção à diversidade, o delineamento que favorece o processo de atenção à diversidade e o delineamento de currículo em nosso sistema educacional e a proposta curricular para uma escola compreensiva. Por isso, o currículo tradicional ele não vai atender essas demandas, correto? Por isso, nós também começamos a falar sobre os movimentos sociais, políticas públicas e o currículo, correto? E alguns movimentos, a partir disso tudo que foi dito anteriormente, começaram a ser criados e até mesmo começaram a ter mais importância e também visibilidade, porque começou a se ter mais importância, começou a ser mais necessário. Não é que não seja, é porque antes não tinha, eles não tinham oportunidade, e agora ainda bem que eles estão cada vez mais tendo essa oportunidade e tendo seu valor agregado na nossa educação. Por exemplo, nós temos aqui que em 1970 o movimento feminista ele reaqueceu os debates e os projetos legislativos voltados para a educação sexual. E em 1980, mais em diante, por iniciativa da rede privada, começaram, rede privada de ensino, começaram a surgir alguns debates que falavam sobre as gravidezes na adolescência e o HIV/AIDS, e que foi transformada na praga gay, ou melhor dizendo, câncer gay. A doença naquela década intensificou a homofobia, infelizmente, e a discriminação já demonstrada por vários setores da sociedade. Então, infelizmente, com isso, começaram ter mais casos de homofobia, as pessoas ficaram com um certo ódio, infelizmente, por falta de informação. Então, vale também ressaltar que em 2006, o MEC e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos assinaram o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, e para fomentar a inclusão no currículo escolar das temáticas relativas a gênero, identidade de gênero, raça e etnia, orientação sexual, pessoas com deficiência, bem como todas as formas de discriminação e violação de direitos, assegurando a formação continuada para os profissionais da educação. E mais em diante um pouco, o Brasil Sem Homofobia foi um programa criado também, um programa de combate à violência e à discriminação contra as pessoas LGBT. Também, segundo o Brasil Sem Homofobia, em 2004, foi a partir do plano plurianual que foi definida a ação denominada Elaboração do Plano Combate à Discriminação contra Homossexuais, no âmbito do programa Promover a cidadania de gays, lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais, a partir da equiparação de direitos e do combate à violência e à discriminação homofóbicas, respeitando a especificidade de cada um desses grupos populacionais. E, segundo o ECOS, a principal meta também mais em diante, uma das ações do projeto Escola Sem Homofobia foi o Kit Escola Sem Homofobia, o que é muito interessante, que fala, segundo a ECOS, que a principal meta do Kit era construir para o reconhecimento da diversidade dos valores morais, sociais e culturais presentes na sociedade brasileira, heterogênea
e comprometida com os direitos humanos e a formação de uma cidadania que inclua, de fato, os direitos das pessoas LGBT. Porém, infelizmente, em 2011, a bancada de deputados cristãos pressionou a presidenta Dilma Rousseff a vetar a distribuição do material na mídia. Foram divulgadas mensagens desrespeitosas à comunidade LGBT, com as campanhas negativas sobre o material, tendo como porta-voz, então, o deputado, naquela época, Jair Bolsonaro. E foi a partir desse momento que ele apelidou esse material didático, que é de extrema importância na nossa educação, precisa muito. Ele apelidou como o kit gay. Mas, felizmente, vale lembrar também que na Bahia, a Secretaria de Educação, aqui as autoras estão dizendo, elas trazem isso para nós, que a Secretaria de Educação do Estado, através do Instituto Anísio Teixeira, promoveu em 2007 uma formação continuada destinada ao corpo docente da rede, por meio do Programa de Formação de Profissionais da Educação. Um dos eixos foi a formação no campo da diversidade, com a promoção do curso de Direitos Humanos e Diversidade, com o objetivo de capacitar professores e professoras para a aplicação dos conteúdos nessa área. Outra iniciativa também, nesse âmbito, foi o projeto TV Anísio Teixeira, da rede Anísio Teixeira, do Instituto, com a finalidade de produzir conteúdo pedagógico educativo na linguagem audiovisual e para ser utilizado na rede de ensino. Um dos programas desenvolvidos pela equipe de professores e professoras responsável pela pesquisa e a produção de roteiros foi o Muito Prazer, programa que discute a sexualidade em 12 episódios, no âmbito cultural e biológico. Além desse projeto, existem outros que podem ser consultados e utilizados em sala de aula via o ambiente educacional. Então, com esse tipo de ações, as autoras aqui estão dizendo que espera-se que o currículo e a seleção de seus conteúdos elas possam cada vez mais abordar esse tipo de assunto. Um assunto que fala da sexualidade, fala sobre sexo, sobre gênero, a não ser em questões de biologia, quando fala em biologia, matérias referindo a vida e tudo mais, mas que falam também sobre um olhar crítico, fala também sobre a igualdade, que prega também a igualdade, e não que isso apenas são coisas abstratas e tudo mais, mas que isso é uma coisa normal, e esse tipo de ação ele deve ser cada vez mais presente, e nós torcemos por isso em sala de aula, correto? E o currículo performativo ele vai defender a ideia que o currículo ele deve ser um currículo que venha ajudar na igualdade, e venha ser um currículo que venha ser um currículo que ele venha não ser pautado, por exemplo, em masculino e feminino, não venha ser pautado em aquelas autoras até citam esse termo, que quem tem pênis é homem, quem tem vagina quem tem pênis é menino, quem tem vagina é menina, quem usa azul é menino, quem usa rosa é menina, que menino gosta de carro e menina gosta de boneca. E um parágrafo que eu achei bem interessante, que as autoras trazem pra gente,
é que elas dizem assim: portanto, a educação tem que estar a serviço de todos e todas para garantir a possibilidade de se construir uma sociedade melhor em que a base filosófica curricular seja pautada na diferença e a igualdade seja a base para a cidadania. E a igualdade seja a base para a conquista de direitos e exercício dos princípios fundamentais para a cidadania, para a desigualdade humana prevista na Constituição brasileira, para a construção de uma escola menos preconceituosa, menos violenta, menos homofóbica, lesbofóbica e transfóbica. Ou seja, muito mais justa, né? Como defendia Anísio Teixeira, elas dizem aqui, cito o Anísio Teixeira, que eu acho bem interessante isso. A escola tem que dar ouvidos a todos e a todos servir. Será o teste de sua flexibilidade. Então, com isso, elas encerram essa unidade 2. E com isso tudo que foi falado, nós damos início também agora à unidade 3, que vai falar sobre o cotidiano, sexualidade e gênero. Seguindo agora em diante, como eu disse para vocês, no cotidiano escolar, sexualidade e gênero, nós iniciamos essa unidade 3 falando sobre a domesticação dos corpos no contexto escolar, o cotidiano e suas práticas. O que as autoras elas querem trazer para a gente aqui nessa unidade? A domesticação de corpo da escola ela é muito presente. A domesticação do corpo ela é muito presente. Porque na escola, elas mesmas citam, é pregado também a heteronormatividade, que o normal é homem e mulher. O normal é menino usar azul e o normal é menina usar rosa. O normal é menino, como eu disse anteriormente, brincar com carrinho, com super-heróis. E que menina tem que brincar com boneca. E isso, essa domesticação dos corpos, ela, no contexto escolar, ela é muito presente. Por que ela é muito presente? Porque está em imagens, está em textos, está propriamente falando aqui, em até falas de professores com os alunos falando que menino usa azul, menina usa rosa. E no nosso cotidiano, isso afeta demais. Pelo seguinte fato, pelo fato de que essas crianças, elas crescem com essa heteronormatividade enraizada ao longo de sua criação. Então, ela não acha normal um menino usar rosa, ela não acha normal uma menina usar azul e ao mesmo tempo a menina brincar com um carrinho. E isso afeta muito, porque isso vai gerar uma consequência de preconceitos. E com isso, esses preconceitos lá na frente vão se tornar bullying. Esses preconceitos vão tornar até mesmo em agressões. E isso é muito grave. E a partir disso, as autoras ela inicia um tópico que eu achei assim fantástico, que elas falam assim: por que não falamos sobre sexualidade na escola? Uma das respostas para isso, por que não falamos sobre sexualidade na escola, é a falta de conhecimento dos docentes. Então, elas dizem aqui isso, que muitas das vezes a falta de conhecimento dos docentes faz com que não consegue, eles e elas não consigam trabalhar a sexualidade em sala de aula.
E também, outro fator também é a dificuldade de abordagem dos conteúdos de gênero e sexualidade. E essa dificuldade também forma uma barreira que não vai possibilitar a fala sobre sexualidade em sala. E também, uma coisa muito importante também que elas trazem aqui, que eu me atentei muito sobre isso, foi sobre a proteção às crianças. E elas até citam que possibilita até pensar na escola como uma fábrica de construção de corpos, que a escola ela é responsável pela fabricação de corpos, ela é responsável. E então, uma coisa que ela fala aqui que se nós calarmos, nós estaremos sendo cúmplice. Nós estaremos sendo cúmplice. Muitas das vezes, um menino quer usar rosa, um menino ele quer brincar de boneca, e a escola, pessoas responsáveis pela escola, até mesmo professores e professoras, tentam conversar com os pais para que eles possam mudar esse comportamento. E esses professores e professoras estão nada menos do que sendo cúmplice de tudo isso. E ela fala aqui que isso tem que ser mudado. Isso tem que ser mudado. E ela também traz aqui, eu vou até ler para vocês, alguns relatos sobre sexualidade dissidentes na escola, violenta e exclusões. Foi uma coisa assim que me chamou muita atenção, porque eu não tive oportunidade de conversar com professores e professoras, e até mesmo LGBTs que foram vítimas desses preconceitos. E esses relatos aqui me fizeram refletir muito, muito. Então, ela fala aqui, o relato ela traz aqui, assim, quando o gestor sinceramente exclui. Quando eu trabalhava como técnico da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, tive a oportunidade de visitar algumas escolas públicas para tratar de questões relativas ao calendário escolar. Naquela oportunidade, aproveitei para questionar ao gestor de determinada escola se ele gostaria de acolher minha pesquisa de doutorado. Ele foi solícito no aceite, mas em seguida me perguntou sobre o que eu iria tratar. Quando lhe informei que era sobre gênero e sexualidade, ele foi enfático. Professora, ele disse, a senhora não vai gostar do que eu vou lhe dizer, mas a escola tem coisas mais importantes para fazer. Insisti na conversa para saber como ele lidava com a questão da sexualidade de seus alunos na escola, e ele respondeu, eu tinha uns alunos gays aqui no noturno, mas já abandonaram o curso, nunca mais apareceram. E esse tipo de fala, ele deixa muita preocupação aqui para as autoras aqui desse texto, porque esse tipo de fala quer dizer mais sobre o que é a realidade hoje. E talvez esses estudantes que estavam lá e não estão mais, eles até, as autoras aqui trazem isso, eles até possam não estar mais por conta de preconceitos, e também sobre não falar, não ser tratado, não ser comentado, não ser trabalhado esses assuntos em sala. Um outro relato também que me chamou muita atenção foi
o relato 3, mas o relato 3 ele me chamou muita atenção porque ele fala assim, o relato de uma professora. Na minha escola tinha um aluno muito feminino. Todo mundo fazia deboche dele, dizendo que era mulherzinha. Ele foi aparecendo cada vez mais com coisas de mulher. Ele dizia que era travesti. Queria ser tratado com nome feminino e ir ao banheiro feminino. As pessoas diziam que não queriam um homem no banheiro das mulheres. Todo mundo lhe dizia para deixar dessa vida. Ele deixou a escola. É uma coisa muito triste, porque a escola, ela por conta da exclusão sofrida pela sexualidade e gêneros que subvertem as normas, esse tipo de casos, eles são mais frequentes do que eu imaginava, de até vocês também imaginavam. Então, as autoras aqui, ela faz a seguinte pergunta, que eu quero fazer também para vocês, que os 3 relatos acima têm como resultado o abandono da escola. Certo? Será que podemos chamar de abandono? Será que podemos chamar de abandono? O que você acha? Você conhece o índice de abandono, desistência de sua escola? Quais os motivos fizeram os estudantes tomarem essa decisão? E essa pergunta que as autoras me fizeram, e essa é a pergunta que eu faço também para vocês. Agora, seguindo mais para o final, nós vamos falar também sobre qual o meu banheiro. Aqui nós vamos trazer algumas discussões que representam muito do que é escola, do que o currículo interfere também nisso tudo. É que o banheiro, ela traz aqui uma coisa muito interessante, que o banheiro de cavalheiro representa uma extensão da natureza pública da masculinidade, precisamente algo não doméstico. Embora os nomes que lhe dão as funções sexuais do banheiro, casa de campo ou salão de chá, sugerem uma paródia do doméstico. Os códigos que dominam no banheiro de senhoras são precisamente códigos de gênero. Nos banheiros de homens existem códigos sexuais. Sexo em público contra gênero privado. Lugar abertamente sexual contra lugar discretamente repressivo. Os banheiros, para além da casa, tomam as proporções de uma fábrica de gênero. Então, aqui ela vai trazer também a dificuldade dos LGBT em acessos de banheiro. Por exemplo, no caso do travesti, ele não conseguia ter acesso ao banheiro feminino por conta de preconceitos. E isso também não é só em questão de banheiro feminino, não. Aqui as autoras também trazem que isso também é em relação a banheiros masculinos, porque muitas vezes os travestis entram em banheiro masculino e o preconceito, a homofobia, a ignorância fazem com que agressões ocorram, fazem com que pessoas maltratem, machuquem, desrespeitem, agridem pessoas, como por exemplo os travestis. Então, as autoras elas discutem muito sobre isso aqui, e uma coisa que eu acho interessante que elas falam
é que o acesso aos banheiros na escola deve ser permitido de acordo com a auto-identidade de gênero da pessoa que precisa usá-lo. Para construir essa possibilidade, a comunidade escolar precisa entender as questões de gênero e sexualidade. Nós estamos falando aqui, e para isso ser entendido, deve ser trabalhado também, como dizemos na unidade 2, sobre o currículo. O currículo ele é fundamental nesse tipo de assunto. E também vamos falar também sobre a leitura crítica da imagem no contexto escolar. Aqui as autoras elas estão dizendo que essa leitura crítica da imagem no contexto escolar quer dizer que quando você encontra imagens nos livros didáticos, por exemplo, você vê homem beijando mulher, você vê criança, meninos usando roupas não sendo rosa, você vê meninas usando roupas rosas, você vê meninas brincando com bonecas, você vê meninos brincando com super-heróis, você vê meninos brincando de carrinhos, e elas fazem que isso influencia muito nessa questão, porque quando você tem um caso de LGBT em sala, essa pessoa é excluída, simplesmente excluída. E isso não é apenas em livros didáticos, mas sim também em novelas, sim também em filmes, sim também em propagandas e tudo. Ultimamente isso vem mudando, só que ainda existe muito. Tanto que quando você vê casais de LGBT em rede de televisão, há um certo incômodo por parte de algumas pessoas. Ok? E a partir disso, ela vai falando sobre isso e também da importância muito do currículo nisso tudo. E uma coisa que eu achei muito interessante, eu queria encerrar aqui falando disso, é que as autoras elas trazem aqui assim: a ausência de representações LGBT nos materiais didáticos e nas demais mídias colabora para que a escola não problematize a diversidade sexual e de gênero. Além disso, embora a formação em gênero e sexualidade seja reconhecida como necessária, ela continua ausente, infelizmente, nas licenciaturas. E a sua falta nos aponta para uma formação docente inconsistente para as necessidades exigidas pela educação básica. E justamente por essa falta é que essa especialização foi pensada e trazida até vocês. Eu achei simplesmente extraordinário e convido vocês também a fazer essa leitura que vale muito a pena. E o nosso grupo agradece a atenção de vocês. Muito obrigado. Deixe no comentário dúvidas, o que vocês acharam, e espero que vocês tenham aprendido muito, e como eu, vocês possam também ter refletido sobre muitas coisas que talvez a gente tinha outro pensamento, e acho que esse livro e essa disciplina também tem esse intuito de nos fazer ter um olhar crítico e ter uma visão diferente em prol de um mundo melhor, né? E agradeço a vocês, tá bom? Foi uma alegria imensa, foi uma satisfação medonha, foi uma hemorragia de prazer estar aqui com vocês. Um abraço, um beijo. Então, gente, esse foi o nosso seminário.
Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa com a gente. E foi muito legal estar aqui com vocês. E para terminar, eu vou passar uma foto de 2 pessoas conhecidas minhas, compartilharam no Facebook. E eu acredito que, né, por ser quem são, compartilharam até com, digamos assim, boas intenções, sabe? Aí eu queria saber o que vocês acham dessa foto, que eu vou colocar pra vocês agora. O que vocês acham? Vocês acham engraçada? Vocês acham que tem algum problema com essa foto ou não? Ou é só um meme, tá legal compartilhar isso? O que vocês acham? Fala pra gente aí, vocês escrevem aí nos comentários e tal. Certo? Então tá aí. E pra finalizar, eu vou colocar uma música pra gente escutar. Uma música que eu acredito seja bem legal, que é do nosso convidado lá no começo do vídeo, que... Pera aí. Não sei se vocês conhecem, mas vamos escutar um pouquinho. A letra, eu gosto muito dessa música, eu acho que a letra ela é bem legal. E é só pra terminar de uma maneira diferente. Família, primeiramente eu queria deixar bem claro que eu não tô aqui pra representar o rap feminino não, certo? Muito menos o masculino. Eu tô aqui pra representar o rap nacional. E eu peço que respeitem a minha identidade de gênero, demorou? Ficou mais ou menos assim. Caneta e papel na mão, pra mim é melhor que remédio. Enquanto eu vou escrevendo, não sobra espaço pro tédio. Aonde eu vou parar, não sei. Eu tô pensando há mais de um mês. E o que eu tenho visto, eu vou falar pra vocês. É tanta arrogância, tanta prepotência. A sanidade tá escassa no mundo das aparências. Não se cale jamais diante do opressor. Não deixe que o sistema acabe com seu amor. Aê, Tris, o seu som é muito bad. É que, irmão, isso é rap. Quer dançar, escuta e vete. Poesia visionária que atinge o coração. Eu falo sim da tristeza pra que haja compreensão. E como de costume eu vou tocando na ferida, falando dos preconceitos sofridos no dia a dia. O rap existe pra mostrar a verdade. A dor é um grito de dentro pra fora, clamando pelo amor. Aê, motor, boa noite pro senhor. Preciso chegar no centro, posso entrar por favor? Vai lá menor, mas vê se não se acostuma. Te aviso quando chegar e cuidado por essas ruas. Tamo junto, irmão, boa sorte na caminhada. A multa já foi constada, então vamos nessa bala. Sempre na humildade, cê consegue o que quiser. Eu tô nessa jogada até quando dá pé. E já que o flow é meu, eu vou mandando, é logo a boa. Essa é minha realidade, não gostou, procura outra. Já tenho muito perreco pra me preocupar. Faltou a companhia na minha sala de estar. Eu gosto daquela dama, o cheiro dela na minha cama. Nossos corpos são iguais e juntos vão ardendo em chama. Mas não tô aqui pra desmerecer ninguém. O que mais tem no mundo é gente, não vai faltar pra você, irmão. Vou te falar a situação, vários preconceituosos, sem respeito e sem visão. É vários fiscal de cu, muita alienação. Foda-se se o mano é gay, o que importa é o coração. E eu já me liguei como funciona o preconceito, mas sinto em te informar que não tamo pra escanteio. Se te falta o respeito, cê não sabe de nada. Segue no seu caminho que eu vou na minha estrada. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema pro seu coração escutar. O preconceito não te leva a nada. Não seja mais um babaca de mente fechada. Porque o ódio mata, mas o amor sara.
De qual lado cê vai ficar? Brasil, um país que mais mata pessoas trans. Espero que a estatística não suba amanhã. Me diz porque o jeito de alguém te incomoda. Foda-se se te incomoda, é meu corpo e a minha história. E sobre a minha carne você não tem autoridade. Não seja mais um covarde de zero mentalidade. Seja inteligente, abra sua mente. O mundo é de todos, não seja prepotente. Seja gay, seja trans, negro ou oriental. O coração que pulsa no peito é de igual pra igual. O individual de cada um não se discute. Seja elevado, busque altitudes. É povinho falou, vai fazer a sobrancelha, dar um trato no cabelo e mudar sua aparência. Eu acho que é mulher, eu acho que é um homem. Eu acho que cê tem que vestir esse uniforme. Primeiramente, você não tá na minha mente. Segundamente, seu raciocínio é deprimente. O que cê acha de mim não importa, irmão. Que diferente de você eu tenho educação. Não tenho obrigação de dar satisfação, mas aqui cê tá ligado que é pura informação. E pra quem quer saber, o meu gênero é neutro. Cê não precisa entender, só precisa ter respeito. Você não ganha nada sendo um atrasalado. Seu conservadorismo já tá ultrapassado. Cê quis me derrubar, ainda dando risada, mas a luz da minha luta sua bala não apaga. Você me insultou, julgando minha aparência, só que esqueceu de ver o brilho da minha essência. Falou do meu cabelo, meu dente separado, mas garanto que elas não reclamam do que tem provado. Elevação mental, nesse flow que eu vou levando sempre na moral. Hipocrisia me rodeia, os bico pago um pau, mas sigo firme, nada abala o meu ideal, irmão. Não tire suas conclusões sem saber do meu proceder. Antes de falar mal de mim, te convido a me conhecer. Um salve pra quem fecha, que os moleques são da hora. Em meio a tanta maldade ainda tem quem se salva. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema pro seu coração escutar. O preconceito não te leva a nada. Não seja mais um babaca de mente fechada, porque o ódio mata, só o amor sara. De qual lado cê vai ficar? Então é isso, gente. Obrigado. E até mais. Fique em casa. Lavem as mãos. E abraço.